Meus caros concidadãos, munícipes de Coimbra, neste 25 de abril de 2021, quero reforçar-vos uma mensagem de confiança. Desde logo, uma mensagem de confiança no regime democrático que, coletivamente, começámos a construir em 1974, sob o signo da liberdade. Mas neste ano tão particular, devido à pandemia Covid-19, é crucial reforçar a esperança com confiança no Estado e nas instituições públicas e, em particular, no poder local democrático. Em todo o país, as autarquias colocaram-se na primeira linha de combate ao novo coronavírus, quer no plano sanitário e de proteção da população ao contágio, quer nas respostas aos efeitos sociais e económicos desta pandemia que nos aflige. Aqui em Coimbra, entendemos desde a primeira hora que esta era a ocasião de mobilizar todos, com todas as energias, todos os recursos disponíveis e fazer a resposta necessária à pandemia da Covid-19 em todas as frentes. Assumindo e exercendo todas as competências autárquicas em estreita articulação com o SNS, o Serviço Nacional de Saúde. Também assegurando a responsabilidade de sermos os primeiros agentes de proteção civil no território. Dando continuidade e prioridade reforçada no apoio aos grupos de população mais vulneráveis ao vírus e à crise económica e social. Reforçando o apoio às famílias, prestando ajudas diretas através das Comissões Sociais de Freguesia, às IPSS, aos moradores, a todos. Intensificando o apoio às crianças e jovens de todos os graus de ensino básico, servindo mesmo em tempo de férias, refeições escolares e em regime de take-away, sem qualquer restrição ou limite, mas também atribuindo ferramentas essenciais como computadores e outros equipamentos informáticos. Multiplicando medidas de apoio às atividades económicas, isentando taxas algumas destas atividades, como é o caso das esplanadas, quer impulsionando a atividade das empresas e, sobretudo, promovendo a solidariedade para que o deslaçamento social não seja mais pernicioso ainda que a pandemia. A mensagem de confiança que transmitimos a todos os munícipes de Coimbra foi a de que, neste ano especialmente difícil, não olharíamos a meios, não regatearíamos esforços para garantir que ninguém ficasse para trás. Graças à gestão financeira rigorosa nos últimos anos, foi agora possível em Coimbra responder com os meios a esta crise que nos aflige, repito. Com esta resposta, reforçamos a confiança dos cidadãos na coisa pública e na sua capacidade de ação nos momentos complicados das nossas vidas comuns. E com isso, prestamos e continuamos a prestar uma homenagem objetiva aos ideais de solidariedade que nos foram legados pelo 25 de Abril, a Revolução dos Escravos de 1974. Não há melhor maneira de honrar o 25 de Abril do que colocar o poder local democrático como o primeiro, o mais próximo e o mais eficaz agente do Estado Social em Portugal. Nestas quase 5 décadas de liberdade e de democracia de Abril, as autarquias afirmaram-se como agentes de progresso e de desenvolvimento social, cultural e económico. As autarquias afirmaram-se como pilares de confiança dos cidadãos quando é preciso responder com racionalidade, com responsabilidade. Quando é preciso responder com rigor, com ciência, com fraternidade. E com os trabalhadores municipais de Coimbra demonstraram tantas vezes, ao longo deste ano, com coragem. É possível e estamos a fazê-lo. A pandemia Covid-19 veio comprovar que a descentralização, processo de transferência de competências da administração central para o poder local, que está em curso, é o caminho certo. O exercício das competências por quem está mais próximo das pessoas não só é mais eficaz, como consome menos meios e, sobretudo, reforça o conhecimento mútuo e o vínculo de confiança e solidariedade. A Covid-19 tornou isto absolutamente claro nestes nossos últimos meses. Esta confiança
como o defendemos e impulsionamos, é o cimento que está a estruturar a recomposição política e administrativa dos poderes públicos em Portugal, aproximando e tornando visível, transparente e escrutinável a ação dos eleitos perante os eleitores. Estando a descentralização em curso, prestes a completar a sua conclusão e a entrar em velocidade de cruzeiro, já podemos olhar de frente e com confiança para a etapa seguinte. E essa etapa é a regionalização. As regiões político-administrativas constituem um instrumento indispensável para potenciar o desenvolvimento equilibrado dos nossos territórios. A regionalização é essencial para que sejam lançadas novas políticas públicas de desenvolvimento regional que reforcem a coesão, a competitividade e a equidade em todos os pontos do país. A transformação de Portugal, que o 25 de Abril promoveu, está pendente do único preceito constitucional que verdadeiramente falta cumprir. E hoje, 47 anos revolvidos, há já evidentes condições de maturidade democrática e de confiança dos cidadãos para se avançar para a regionalização com o sentido supremo do exercício pleno da cidadania. Este é um processo que temos de pôr em marcha para, com referendo, darmos um passo decisivo nesta matéria até ao cinquentenário da Revolução dos Escravos. Não temos medo de enfrentar os tabus e, por isso, é a altura de consultar o povo. A concluir, uma última palavra de confiança para os cidadãos de Coimbra. Juntos conseguiremos vencer a pandemia. Juntos conseguiremos reverter a crise social e económica. Juntos, conjugada e conjugadamente, impediremos que alguém seja deixado para trás. Viva o 25 de Abril, porque para isso continuamos a valorizar Coimbra e a honrar o legado progressista da democracia. Sendo possível, pelas medidas de prevenção do contágio de Covid-19, realizar a sessão solene comemorativa do 25 de Abril no Salão Nobre do município, impõe-se-nos a responsabilidade de manter o profundo significado que deve revestir esta cerimónia. Caros cidadãos de Coimbra, estamos a desconfinar, que a sorte nos acompanhe. Até aqui fizemos por a merecer. A natureza e a esplanada são os locais mais adequados. A zona ribeirinha do Mondego, nas suas duas margens, no centro e coração de Coimbra, oferece-nos uma deslumbrante esplanada, natural e verde, com sol de primavera, onde a nossa linda cidade, em tempo de pandemia, nos surge com um sorriso que ilumina e se reflete no espelho d'água do rio. Façamos desta verde e ampla esplanada o nosso local de encontro, a esplanada de todos. Cheira bem, o perfume e o aroma da liberdade está a passar por aí. Saudavelmente comecemos a desconfinar por aí, paulatinamente e com critério. Deixemos a prisão domiciliária que voluntariamente assumimos e que o dever de recolhimento nos tem obrigado e ainda obriga. A nossa cidade está linda, admirável. Foi possível alindá-la ainda mais em pandemia. Coimbra é abril em Portugal. Enquanto todos nós, a população, sentia que vivia um dos momentos mais difíceis da sua existência, com sacrifícios individuais e coletivos sem precedentes, a nossa Câmara Municipal, os nossos autarcas, sem medo e continuadamente, assumiram-se na linha da frente. Trabalho frutuoso nas freguesias e, sobretudo, nas infraestruturas desportivas. Requalificaram-se ruas, praças e largos da cidade e, ao mesmo tempo, foi prestado o apoio exigido no combate à doença do Covid, a ação e proteção aos conivicenses. Outros, também com responsabilidade autárquica, preferiram a retaguarda.
o conforto do contacto à distância, a via web. Com liberdade, democracia e pandemia, e com muita responsabilidade, foi possível compreender que, mesmo assim, tudo estava ao nosso alcance e tocar as estrelas. O Partido Socialista, na festa do 25 de Abril, quer saudar os seus responsáveis autárquicos, em especial o seu Presidente da Câmara, Dr. Manuel Machado, por tudo quanto vem fazendo pela nossa cidade para assim valorizar Coimbra. Em pandemia, foi tempo de continuar este horizonte, de procurar transformar esta cidade de história, de património, de ciência e cultura, também numa cidade empreendedora, de inovação, de indústria criativa virada para o futuro. Valorizar Coimbra em tempo de pandemia foi e é uma luta bem conseguida, com assinalável êxito dos responsáveis autárquicos da Câmara Municipal, que bem souberam fazer da honestidade política o seu modelo privilegiado de atuação. Coimbra é a cidade da grande esplanada verde e da liberdade plantada nas margens do Mondego. É a esplanada de todos. Coimbra acorda todos os dias mais bonita, mais agradável, mais atraente, mais alegre. Honestidade política é o que exige a democracia, a liberdade e Abril. E falo de honestidade política porque está aí o período em que a mensagem é a mentira, a demagogia, a irresponsabilidade na informação para procurar confundir os cunibricenses. Reprovável método de atuação política. O Facebook e outras redes sociais elevam-os ao pódio da mentira. Esses tornam a democracia doente e pouco saudável. Políticos sequiosos de popularidade fácil, armados da mentira conveniente, procuram convergir em gerar um ambiente social hostil, anti-cidade, anti-Coimbra. Unem-se na tentativa de fazer gerar na opinião pública a ideia de que só com a aniquilação de quem assim trabalha e valoriza Coimbra pode surgir um outro mundo. Esses, o que verdadeiramente querem é poder e um ajuste de contas com os valores e conquistas mais emblemáticas da Revolução de Abril. Não deixaremos. A pandemia não será, nem poderia ser, obstáculo ao reforço do poder local, à descentralização, à concretização do espírito de Abril. A candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura, o seu projeto de mudança, traz-nos a esperança de que o trabalho será compensado. Estamos prontos, enquanto cidade, para abraçar a Europa, dissemos por unanimidade e deliberou assim a Assembleia Municipal no dia 26 de março de 2021. Mesmo em tempo de pandemia, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz sempre, sempre sim, porque Coimbra, como a liberdade, nunca se nega. Viva Abril! – 25 de Abril, a voz da liberdade. O silêncio só deixa de ser eloquente quando a ele somos obrigados e não é de livre escolha. Na madrugada de 24 para 25 de Abril, o povo, a quem obrigavam que se sentisse orgulhosamente só perante o mundo, viu a esperança dos direitos e liberdades fundamentais chegar com o reconhecimento do primado da dignidade da pessoa humana, quando há tanto tempo o esperava. Hoje, passados que são 47 anos, abertos ao país e ao estrangeiro, quando a real possibilidade da existência de trocas comerciais, o crescimento económico, a circulação de pessoas, o silêncio tem agora a eloquência que pretendemos ele tenha e não a imposição da mordaça. A terrível pandemia que inesperadamente surgiu a nível global, embora todos reconheçamos que o estado de emergência limitou alguns dos nossos direitos de cidadania, fronteiras e livre circulação de pessoas foi impedida ou amplamente limitada. Duras regras que condicionam a nossa liberdade foram impostas. Controle dos nossos movimentos, impedimento de estarmos com os nossos familiares e amigos,
de velar os nossos mortos, comércios e vários serviços encerrados, dificuldades em aceder a serviços básicos essenciais. A nossa mente inevitavelmente transporta-nos para tempos de outrora. Contudo, esta interrupção e grande sacrifício coletivo com impactos na saúde mental de muitos não suspendeu a democracia nem a enfraqueceu. O Estado Social funcionou plenamente na mitigação da pandemia. O Serviço Nacional de Saúde não colapsou. Os profissionais de várias áreas demonstraram toda a sua dedicação e profissionalismo. Os cidadãos e as instituições demonstraram que estavam unidos no combate à pandemia. A sobrevivência da espécie humana e a proteção da vida de cada um de nós não tem preço. É por esta liberdade que todos nós lutamos diariamente e é por esta capacidade de resiliência que todos nós devemos unir-nos no propósito de combater este inimigo invisível que tantos impactos provocou na normalidade das nossas vidas. Francisco Andrade, primeiro secretário da Mesa da Assembleia, bancada do PSD. Caros concidadãos, há acontecimentos que resistem à arrumação nas prateleiras da celebração anódina. O 25 de Abril é um desses acontecimentos. 47 anos depois daquele dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, como Sofia escreveu, a Revolução dos Cravos continua a ser matéria do futuro, assim sentida pelo povo. E também por isso temida pelos inimigos da liberdade, que faz agora um ano puseram em marcha uma gigantesca operação de silenciamento das comemorações do 25 de Abril. Ao habilidoso pretexto sanitarista, responderam milhares de vozes cantando o Grândola Vila Morena à janela, numa bela evocação do dia em que o movimento das Forças Armadas e o povo tomaram as ruas em que, na véspera, só o medo podia circular. O poder local é uma conquista do 25 de Abril, consagrada na Constituição da República como pilar de soberania amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de autonomia administrativa e financeira. As primeiras eleições livres para os órgãos das autarquias locais, em dezembro de 1976, deveram-se à ampla participação popular e ao trabalho desenvolvido, logo após o 25 de Abril, pelas comissões administrativas. Na sua gênese, o poder local é fruto da legitimidade revolucionária enquanto poderosa ferramenta da história e viria a transformar Portugal inteiro, melhorando as condições de vida das populações e superando enormes carências. A realização maior da Revolução ao poder local são devidas condições para o exercício das suas atribuições e competências. São devidos meios indispensáveis à sua autonomia e recursos para o pleno exercício das suas responsabilidades. O reforço do poder local exige a criação das regiões administrativas, que 45 anos depois de estar constitucionalmente consagrada, está por cumprir. E exige a devolução ao povo das mais de 1000 freguesias liquidadas contra a sua vontade expressa. Comemorar a Revolução de Abril, no ano em que se assinalam os 45 anos da Constituição da República, exige a todos os democratas a defesa do poder local enquanto espaço de realização de direitos e aspirações do nosso povo. O poder local que o 25 de Abril impulsionou não pode ser o arrumo das competências de que o Estado Central se quer desfazer, por conveniência duvidosa ou de responsabilização. Descentralizar é repartir, assegurando o equilíbrio. Não pode ser desequilibrar. Comemorar o 25 de Abril é olhar a realidade e procurar a sua transformação. A Revolução de Abril demonstrou que o inevitável não existe. No momento em que as ameaças se instalam no terreno, a sanitária, há que responder com prevenção, proteção e soberania. À outra, a dos projetos confessadamente reacionários e antidemocráticos, há que responder com a luta empenhada pela justiça, pela prosperidade, pela liberdade. Viva o 25 de Abril! Comemoramos hoje o 25 de Abril, dia em que Portugal e os portugueses iniciaram o seu caminho de conquista da liberdade e da democracia. Um caminho que se faz caminhando com avanços e retrocessos, e por isso é importante que a data seja sempre assinalada e os valores da liberdade reafirmados. Cada vez mais, contudo, passamos por este dia como mais uma data a assinalar no calendário, embelezado com discursos e cerimónias, tomando como adquirido tudo o que foi conquistado naquela madrugada. Nos dias que correm, no entanto, importa analisar de forma séria a essência dos valores que quisemos agarrar e defender com o dia 25 de Abril. E este dia deve servir essencialmente para refletir sobre o que fizemos com a democracia que conquistamos.
assistimos de forma cada vez mais inusitada e pujante ao surgimento de movimentos extremistas, a nacionalismos xenófobos e reacionários, disfarçados de patriotismo e ao populismo fácil. Pagaremos caro se os tomarmos por movimentos marginais, isolados e efêmeros. Assim tiveram início períodos negros da história um pouco por todo o lado. Estes movimentos bebem fundamentalmente na insatisfação, no desapontamento e na descrença dos cidadãos. Descrença no sistema político e nos políticos. O funcionamento pouco democrático das instituições, as teias de favorecimento, as nomeações que assentam em tudo, menos no mérito e na competência, a corrupção, a dissensão entre decisores políticos e aqueles que representam, a inépcia e inoperância do sistema judicial, constituem o caldo de cultura ideal para a adesão dos cidadãos a movimentos que radicam essencialmente no oportunismo político, talvez mais até do que na crença ideológica. As comemorações do Dia da Liberdade devem servir, portanto, para recuperarmos o inconformismo e a vontade de construirmos um país à medida daquilo com que sonhamos. Haja capacidade de transformar o sistema político, as respostas sociais, de antecipar os problemas e, acima de tudo, manter a proximidade permanente com os cidadãos, com justiça e equidade, evitando-se fenómenos de apatia, lassitude e desconfiança para com o sistema político e as instituições. Acima de tudo, importa a consciencialização dos cidadãos, os verdadeiros autores da mudança, para um modelo de democracia participativa, para uma maior e mais participada intervenção cívica e política, não incorrendo pela via mais fácil de adesão a discursos primários e manicaístas, de incitamento ao ódio, à discriminação e à xenofobia. Os maus exemplos devem ser sancionados pelos órgãos competentes e não servirem para questionar os pilares do sistema democrático. Não confundamos a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obra. Um dos pressupostos dos sistemas democráticos é justamente o de contribuir para ampliar os direitos de cidadania através do pensamento crítico, com a possibilidade de fazer surgir um novo sujeito participativo no seio social. Deste modo, veda-se o discurso de discriminação contra minorias, com respaldo nos princípios da liberdade e da igualdade, que só serão cumpridos se existir o direito à diferença. Como disse um dia Zeca Afonso, o que é preciso é criar desassossego. Quando começamos a criar álibis para justificar o nosso conformismo, então está tudo lixado. Temos é que ser gente. Um bom dia 25 de Abril para todos. Caros conimbricenses, nasci e cresci no pós-25 de Abril, em tempos de prosperidade, numa realidade totalmente diferente à censura, livre de expressão e pensamento, em democracia, onde aprendi a concordar que de todos os regimes é realmente o menos mau. A democracia que nasceu com Abril, agradeço a tranquilidade e leveza com que coordeno todo o meu destino. Contudo, a liberdade de Abril trouxe enormes desafios, novos confrontos e realidades, e 47 anos depois, há muito e cada vez mais a cumprir. Abril permitiu-nos alcançar uma nova realidade política e social, colocando o fado nas nossas mãos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e decisões e, sobretudo, nos nossos valores, que nos estruturam e nos definem enquanto cidadãos. Sem eles, nada podemos conquistar ou sequer dizer. Celebramos novamente esta data em tempos de desafios inimagináveis como aqueles que vivemos, o que me leva naturalmente a repensar o que é, afinal, a liberdade, já que ultimamente a minha, a nossa, a de todos nós, tem sido posta em causa, em prol, claro, de um bem comum. Leva-me por isso a acreditar ainda mais que a liberdade não se esgota nem pode nunca esgotar-se num regime e deve, mais do que nunca, exigir-nos a todos uma profunda reflexão, até autocrítica, se me permitem, sobre o verdadeiro sentido da palavra. A nossa liberdade será sempre dependente de um todo, pois vivemos em sociedade. A liberdade de Abril, a liberdade que hoje conhecemos, é fruto de um longo caminho coletivo, sem donos nem bastiões. Não adianta sermos todos iguais em direitos e deveres, mas uns serem mais do que outros. Não nos basta um 25 de Abril, quando a liberdade se caracteriza cada vez mais em pressupostos. Os tempos que vivemos mostram-nos que sem esse esforço e correta atitude de cada um de nós, a liberdade deixa de fazer sentido. Isto porque, como é sabido, tem imensas barreiras. Temos, portanto, que as respeitar. Não podemos esquecer nunca de que não adianta celebrar Abril sem pensar no presente e no futuro. Não basta celebrar uma revolução e o passado.
É necessário repensar sempre o que ganhamos com ela, a cada ano que passa, o que aprendemos com ela, pensando no futuro e naquilo que queremos construir. Muito devemos a esta data que hoje aqui se celebra. Abril abriu portas a novembro, onde aí sim trilhamos o verdadeiro caminho até à liberdade que nos permitiu aqui estar com todos a celebrar. A potencialidade humana só será possível com orientação política com base na ética e na liberdade individual. E é com base nesta afirmação que eu celebro sempre Abril, nunca esquecendo que a minha liberdade não é garantida e não se esgota em gritos de revolta ou cravos na lapela. Como se fala em liberdade, quando um Estado social, a quem cabe garantir a dignidade à sua nação, atua de forma antagónica, esquecendo-se que para existir dignidade tem de permitir essa mesma liberdade. Como quer o Estado social redistribuir riqueza sem crescimento. Um Estado que se diz social, mas que não nos permite a verdadeira liberdade em sermos agentes económicos e sociais, para que possamos alcançar a prosperidade, que naturalmente contará sempre para o bem comum. Como se fala em liberdade, quando as nossas crianças e jovens crescem cada vez mais carregados de formatações ideológicas nos seus conteúdos letivos. Cabe ao Estado conduzi-las, dar-lhes meios e formas de conhecimento, mas não podemos falar em liberdade quando não se permite que pensem diferente. Aos jovens, que são o futuro, cabe ainda mais o papel da responsabilidade de aprender com Abril, de privilegiar a liberdade, tanto como privilegiou a minha, mas não podemos nunca impedir que tirem as suas próprias conclusões. Esse pluralismo, essa divergência e discussão de opiniões também se deve a Abril, mas infelizmente não se costuma pensar muito nisto. Termino apelando à reflexão que esta data exige. Enfatizo, por fim, que a liberdade não é de esquerda, a liberdade não é de direita, a liberdade nasce connosco e é de todos e de cada um de nós. Muito obrigada. Cidadãs e cidadãos de Coimbra, este é o 8º ano que o CPC veste de festa a sua voz para comemorar a nossa Revolução de Abril. Fazemo-lo com muito orgulho e satisfação. O nosso movimento nasceu e vive por conta das ideias mais claras e limpas do 25 de Abril, todas filhas da principal, a democracia. Ganhámos a Constituição, os órgãos de poder eleitos, incluindo os do poder local, mas não conseguimos ainda transformá-la numa cultura, num hábito natural e entranhado no povo que assegure que todas as decisões se tomam em proveito da melhoria e do bem-estar comum. Aqui na nossa Coimbra são evidentes os indicadores da falta desta cultura. A democracia consuma-se e consome-se em atos eleitorais. Os cidadãos votam ou não votam e nos 4 anos seguintes reduzem-se a meros clientes da Câmara Municipal, consumidores de serviços com direito limitado à reclamação. Não é isto a cultura democrática pela qual se fez Abril. Nos eleitos, é preciso equipas de liderança que ouçam os cidadãos, que valorizem ideias diferentes, que inspirem e ponham em ação as energias coletivas. Na cultura democrática, não podemos deixar de recusar posturas de dominação, nem governantes que tudo ditam de dentro da sua arrogância. Nos eleitores, é preciso semear confiança nos seus direitos e o hábito cultural de os exercer. Votar não pode ser um ato de desresponsabilização, de hipoteca de direitos. Votar tem que ser apenas um dos deveres da cidadania, na sequência de uma atitude atenta, crítica e construtiva que contribua para as mudanças desejáveis e justas do nosso Conselho. É esta a diferença do CPC. Não desiste de trabalhar para uma liderança democrática nos órgãos representativos autárquicos, em que todas as forças políticas sejam respeitadas e valorizadas. Não desiste de trabalhar para fomentar a cidadania ativa e a participação e a democracia participativa, desarmando todas as formas de clientelismo e aumentando a cultura democrática. Pelo 2º ano consecutivo, fazemos esta festa com distância para garantir a segurança da nossa saúde. Mas nas distâncias e nas circunstâncias agravam-se as desigualdades sociais, há mais problemas para resolver. No entanto, na visão do CPC,
também se abrem perspectivas novas, ficando claro que não é com modos e medidas velhas que se enfrentam os problemas novos. É preciso desatar rotinas e poderes instalados. É preciso encarar o exercício do poder como serviço público. É preciso criatividade e generosidade. É preciso ousadia. É preciso revisitar Abril e atualizar todas as suas promessas. A cultura democrática é o caldo necessário para que hoje se caminhe na sua concretização. E se há lição que o 25 de Abril deixou, é que não há impossíveis. Aqui tomam lugar os que representam o povo de Coimbra. É o espaço da democracia e da livre expressão dos sonhos de futuro de quem nos elegeu. Foi o 25 de Abril que nos pôs aqui. Eu tenho a honra de presidir esta Assembleia e tenho por missão fazer respeitar e garantir as regras e os valores da democracia e da liberdade que nos foram conferidos no dia 25 de Abril, para que Coimbra tenha voz. Hoje não estamos cá todos, infelizmente, porque a saúde de todos nos impõe a separação. Mas estamos juntos na defesa da liberdade, na defesa da democracia e na saudação ao 25 de Abril. Aqui, nesta sala, não há inimigos. Há só gente que pensa de maneira diferente. Por isso eu posso dizer com orgulho, em Coimbra, hoje e sempre, em cada esquina, um amigo, em cada rosto, igualdade.